Sabe, eu fiz um vídeo, se eu não me engano, muito tempo atrás, quando eu comecei, ou foi um texto, eu não lembro, que eu comecei a tratar de mesquinharia, mesquinhez, né, não sei como chama. E algumas pessoas que eu conheço, que acessaram essa publicação minha, me publicaram revelando, né, que eu acabei usando uma abordagem que as fez verem melhor o cenário das pessoas mesquinhas. Elas enxergarem melhor e muitas vezes até enxergarem onde elas estão e com quem elas estão. Mas elas falaram que seria bom mais conteúdo. Mas eu nunca fiz. Eu fiquei pensando, pô, o material ficou incompleto. Eu devo fazer outro vídeo, mas o tempo passou e eu nunca fiz o vídeo. E outro dia eu recebi essa observação de novo. E tô parando aqui para poder tentar tratar um pouco de mesquinhez, para vocês entenderem. Eu tentar ser um pouco mais refinado, um pouco mais denso, com um pouco mais de detalhe, para vocês entenderem, às vezes até quem ver se liberta disso aí. Eu nunca vi ninguém se libertar disso, mas de repente a pessoa quer algo bom para si, ela quer parar de alimentar coisa ruim dentro de si. Talvez, não sei, tomara. Eu nunca vi. Eu nunca vi falar de certas curas. Jesus Cristo não fez, quem sou eu para fazer? Não sou arrogante, não sou prepotente, eu sei meu lugar. Entenda, independente das maldades que muita gente fale de Jesus, e normalmente em religiões protestantes, ele é um cara que eu admiro porque eu comecei a ler muito jovem. E eu fiquei, porra, cara, esse cara com 30 anos, ele se dedicou tanto, fez tanto esforço, que ele conseguiu desenvolver habilidades, qualidades intelectuais que ninguém jamais conseguiu, de longe. E essa galera fala mal, onde eu ia as pessoas falavam mal em toda a religião protestante, diminuindo, os caras se exaltavam no lugar dele. E se dizem cristãos, né? Muito narcisismo, né? Eu tô no caminho de Jesus. E outras pessoas estão. Então a gente que está na labuta desde quando nasce para se desenvolver, evoluir, se libertar de problemas que temos na mente, defeitos, traumas, coisas que atrasem de alguma forma, qualquer coisa que atrase nosso desenvolvimento, nossa evolução, nossa visão, nossa clareza, né? E a gente se labuta para evoluir, sabe o esforço, a dedicação, a dificuldade que é. Quando a gente vê um cara desse que faz uma porra dessa, brother, a gente vê o que um cara é. E para uma pessoa estar falando mal, ou cuspindo na cara de cristão, como acontece em Jerusalém e outros lugares, você acaba até entendendo melhor com quem você vive nesse mundo. E isso tem tudo a ver com o assunto aqui de mesquinharia. Eu tenho um grupo de informática no WhatsApp que o pessoal publica, eu publico mais. Eu às vezes conversa, eu boto minhas publicações, eu passo dicas de meu trampo de manutenção. Eu não sou técnico de manutenção, sou bom, mas eu sou cientista da computação. Mas sou bom em manutenção. Faço coisa que ninguém faz. Então eu tento passar meu conhecimento, incentivar para poder evoluir, conseguir mais qualificação, aprender alguma coisa. Porque normalmente a gente não tem apoio de nada nem de ninguém. Quando a gente tem um amigo, eu conheci pessoas que nunca tiveram amigo. Todo mundo que estava ao redor era para destruir. Então, no mundo que a gente tá, qualquer apoio, qualquer carinho, qualquer ajuda vale demais. E um oceano de coisa ruim, de gente ruim. Né? De mães que apoiam os pais estuprarem os filhos. Que quando a filha engravida com 8, 10 anos, não deixa abortar para ela morrer porque ela é testemunha. Canibalismo. Um bocado de coisa que acontece em todo lugar. Você não tem noção da quantidade de casos que eu já testemunhei. Eu trabalho com isso há muito tempo. Ajudei muita gente, não consegui ajudar muita gente também. Tentarei usar aqui como exemplo. Tento ajudar ainda quem eu alcanço. E é muita coisa ruim aqui. Muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Aqui só tem coisa ruim, cara. Se você encontrar uma pessoa que tá falando que aqui tem muita coisa boa, que tá tudo bom, tem uma coisa errada com esse cara. Ou esse cara tem um problema sério de fuga da realidade, desinformação, tá fudido, delírios, ou ele é mau caráter. Porque ninguém que já tem pelo menos uns 20 e poucos, 30 anos, que vive nesse mundo aqui, que tem algum mínimo de inteligência, sanidade mental, fala uma porra dessa.
O que é vida para ele de bom? Transar e beber? Isso é a vida boa que ele tem? A vida é maravilhosa porque ele transa e bebe? Isso é definição de vida? É definição de ação, de algo que você fez, né? Não da vida, né? O cara não sabe discernir o preto do branco, coisas tão diferentes, né? E quer dizer o que é certo, o que é errado, definir, quer impor sua visão doentia de mundo, alienar, torturar e fazer todo tipo de coisa. Cuidado. E eu queria usar alguns exemplos de minha vida para tentar ajudar as pessoas que sentiram uma certa deficiência em meu vídeo de mesquinharia. Eu relataria a situação aqui. Eu passei por essa situação várias vezes. O final foi sempre o mesmo. E usaria a questão da manutenção até para pessoas que trampam com algum tipo de serviço, venda de serviço ou produto. Eles de repente verem que tem momento que não é para vender o serviço ou produto, que é para se afastar, é melhor para ele. E muitas vezes já passou por aquilo várias vezes e não entendeu. E eu botaria esse vídeo lá no grupo de informática. Eu tô agora com 3 pessoas, 3 grupos de pessoas, 3 casas, na mesma situação dessa daqui, de mesquinharia. Eu tentarei deixar bem claro os sinais para quando você se deparar, você desistir, parar daquilo ali. E tentarei dar os exemplos das motivações para isso aí. Eu tô errado, nesses 3 casos aqui foram os casos que eu demorei mais, que já era para ter cortado há muito tempo. Quando essas pessoas entrarem em contato comigo, eu cortarei, explicarei a situação. Eu vou lhe dar um exemplo da situação. Eu sou um cara que não sou careiro em meu serviço. Eu não cobro por serviço e deveria cobrar. O certo é você anotar cada tipo de serviço que você fez, botar um valor e cobrar. E fica um certo valor, 250, 350 ou mais. E tem gente que cobra muito mais do que isso. Eu conheço gente que vai na casa da pessoa cobra 800 reais e não faz a metade do que eu faço. Eu conheço. Não estou dizendo que o cara não trabalha bem. Eu sei o que eu faço. O cara trabalha bem. Não é desonesto, nada não. Mas estou falando, botar a realidade. A realidade é essa aí. Eu, durante a faculdade, colegas, sem entender, colegas que faziam faculdade, que sabiam de meu potencial de trampo, tinham empresas, né? Empresas deles lá, e faziam faculdade. Isso aconteceram uns 3 casos. Eles falavam, olha, quero contratar você, você trampa com Linux, Windows, Mac. Eu estou precisando de mão de obra, agora é um trampo complicado. Você tem que estar disponível praticamente a qualquer momento. Você ganha bem, para você ir lá é 600 reais. Na época, muitos anos atrás. Meus clientes são seletos, são caros. Eles têm um rigor, tem uma questão de um segredo do ambiente dele. Tem todo um processo lá que eu acredito que você é confiável para ele. É difícil encontrar mão de obra como você. Você cobrará pelo menos 600 para ir lá, e extra se for o caso, ou até venda de coisa, e 60%, 60% é seu, 40% da casa. Porque eu falei assim, como é que funciona e tal? Ele, rapaz, você é uma pessoa que você agrega valor à minha empresa. Então, é importante você e minha empresa. Aí eu fui conversando com essas pessoas, foram umas 3 vezes que aconteceu isso aí. E eu não queria, porque se o cliente dele quisesse que eu falasse às 0 horas, eu tinha que acordar e tá lá. Ele me contou vários exemplos de eu ter que estar lá às 21 horas, 0 hora. Situação que ele foi lá e tava tendo reggae com adolescente lá. Eles me contaram várias coisas, cara. Várias coisas. E nunca revelaram ninguém. Os clientes gostam deles. Não tô dizendo que aconteceu nas festas, nem nada. Não sei se era parente, o que era. Mas foram coisas que eles me contaram que eu não há necessidade de entrar em detalhe. Vocês podem imaginar o que vocês quiserem. Mas tem que ter um sigilo. O sigilo é caro. O sigilo é importante. E tem que ser uma pessoa confiável. E o que acontece? Depois esse valor subiu mais e tal. Eu falei, ó, brother, eu gostaria de trampar. Mas eu estudo 6 vezes por semana. Eu me canso.
Um trampo desse paga bem, mas eu com certeza me prejudicará na faculdade. Eu vejo vocês aqui, tem vezes que vocês não aparecem na faculdade. Vocês têm poucos funcionários, eu sei que é difícil ter uma mão de obra dessa. É arriscado botar a pessoa errada, muito arriscado botar a pessoa errada, em vários sentidos. Mas é uma coisa que comprometeria minha faculdade, que é prioridade para mim. Eu sei que não é a melhor escolha, muitas vezes o certo é você dar um jeito de fazer todo tipo de trambique para ficar rico como as pessoas fazem. Mas a ciência me procura, precisa de mim, eu preciso dela. Infelizmente eu tenho que arriscar minha vida, meu futuro, para ver no que dá. Eu não posso arriscar, os professores me conhecem, sabem minha competência. Alguns já falaram que não querem me verem vacilando. Então tem uma expectativa também por mim. Eles me respeitam, eu respeito eles. Expliquei a situação, expliquei tudo direitinho. E insistiram algumas vezes, eu não fiz nada. Ajudei algumas vezes, reparei pendrive, HD. Para vocês entenderem, começar a dar um exemplo. Esses caras ganham bem. Começar a entender a questão da mesquinharia. Eu não tenho dinheiro, eu tenho coisa para comprar, estou precisando de peça de computador e tal. Às vezes estou com dívida. E quando um cara desse está precisando de minha ajuda, vamos dizer um pendrive. Ele conhece meus trampos, meu pendrive, meu HD que eu preparo. Quem conhece meu material sabe como é. Não existe lugar nenhum. Resolve tudo. Tudo. E não depende de nada, de internet, de nada. E aí quando um cara... Já faz tempo que eles me procuram também, porque... Eu não sei porquê. E eles cuidam. Demora de dar um problema. Ou acontecer alguma coisa. Eu não sei, eu não pergunto o que acontece com o pendrive ou com o HD. E às vezes tem que atualizar, pelo menos uma vez por ano. E... Você tem noção, quando ele quer um pendrive, ele quer um HD, eu falo, brother, é pendrive? Eu falei, olha, meu fornecedor cobra tanto, tem que ser um pendrive de 128. O preço tá tanto. É em tal local. O Uber é tanto. E eu preciso de uma coca e um lanche para guardar lá. Eu não quero valor nenhum no pendrive, eu não ganho no produto. Eles já sabem. Envio o dinheiro da Coca-Cola, 2 Coca-Colas, 3, o energético, o refrigerante, o lanche, o Uber. Eu tenho que ficar esperando lá muitas vezes para poder pegar o pendrive no fornecedor. 64 GB também. Volto, não me cobram nada, não tem cobrança. E aí fala, olha, eu falo, ó cara, esse pendrive aqui, se eu falar para eles, eu preciso de R$ 200 nesse pendrive, porque eles me mostram os serviços que vendem no Mercado Livre. O software tal, o pendrive tal. E tem pendrive lá fuleiro que não faz um décimo do que eu faço, tá cobrando 250. Então se o pessoal fala, você quer R$ 200? Rapaz, se não fizer falta, você sabe, os caras falam, sabe que não faz falta, né? Se você deixar de trabalhar para mim, eu me lasco, né? Então tem um respeito ali, uma consideração, eles dão os R$ 200, muitas vezes já pagam uma parte de uma dívida, compram uma peça que queimou no computador, que está emprestada, resolvam um problema, eles pagam os R$ 200 e muitas vezes dão mais R$ 50. E levam o pendrive feliz da vida, eles pegam vem pegar em minha mão ou pago o Uber para levar. Tem todo um respeito, uma consideração ali na situação. Já tem amigo meu que eu quero ajudar e não há como o trampo dele, por ele ser sozinho, eu não consigo nem conciliar ajudar ele. Um pendrive, não ganho no pendrive, é no serviço. Beleza? Deixa eu ligar a luz aqui. Eu estou começando a criar um contraste entre pessoas. Essas pessoas não são mesquinhas. Você podia falar, não, mas se o cara ganha assim, e esse pendrive, e um pebinha tá 250, era pra você cobrar 800 mil. Sim, podia ser. Acredito que eles pagariam. Mas eu tento manter a consideração que eles têm, por mim, no mesmo nível. Eu considero, eles consideram. Eu sei que se eu cobrar um pouco mais, eles pagariam. Mas meu serviço não é caro. E eles precisam. E eu fiz muito isso. Muito isso. Não é o tempo todo, não tenho dinheiro o tempo todo, nem sempre tenho serviço. Eu excluo os clientes ruins. E aí, para você entender o tipo de gente. E eu não podia condenar, eu nunca comprometeria meus estudos. Nunca comprometi meus estudos. Nunca. E aí entra a questão da clientela. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu ajudo pessoas
que mora em local humilde, mora em invasão, que a parede não tem nem pintura, o televisor de tubo com o receptor digital, pessoas simples que não têm dinheiro, o computador, às vezes eu consegui um computador simples, tá entendendo? Que quando eu chego lá, nesses lugares, acontece uma coisa que nem minha família jamais fez por mim, pelo contrário, minha família sempre me fez mal. Eles, quando eu chego lá, tem um refrigerante ou energético que eu gosto, eles perguntam. Tem meu lanche, eu almoço o que eu quiser. Fico o tempo que eu quiser. Se eu ficar mal ou cansado, eles me dão remédio, então bota pra deitar. Se eu quiser descansar, eu descanso. Eles ficam preocupados comigo. Eles pagam o Uber de volta. Eu tenho que sair escondido praticamente antes de ir, para eles não terem que pagarem o Uber de ida, como às vezes tive problemas, eles quase pagaram o Uber de ida. Eu pego o ônibus, ando como azul, subo o morro, vou lá. Sou extremamente respeitado. Já teve desentendimento, que a culpa não é minha, eles reconheceram, eu estava estressado, eles respeitaram. Mesmo assim, devido ao respeito e a maturidade, eu pedi desculpa mesmo estando certo. Foi uma ofensa, né? Foi sem querer, mas foi uma ofensa, né? Para um cara de minha qualificação, que você não tem noção de minha qualidade, vocês podem estar fazendo muita merda e não sabe, depois se fode e tá me caluniando, e eu tô certo. O que piora a situação de vocês, a nigrinhagem, essa coisa de puta de nigrinha. E eu sou extremamente respeitado e bem tratado lá. E eu não tenho a capacidade de ser mimado, eu não me sinto um rei ou superior, melhor que ninguém que isso aí. E lhe digo, digamos que eu cobre R$100 a visita mais o deslocamento. Não cobro os serviços. Quando eu saio de lá, eu saio de Uber e não saio com menos que R$50 a mais. Porque ele sabe a qualidade do meu serviço, meu esforço, os trampos que eu fiz, os serviços. Ele sabe o que encontra na rua, a qualidade do serviço na rua, as pessoas na rua, dos produtos. Ele sabe o contraste, todo mundo sabe. Não pense que seu cliente não sabe não, porque sabe. Se você trabalha bem, o seu cliente lhe procura e fica reclamando de preço, ele esculhambando, botando defeito, mande procurar outro, ele sabe como é na rua, e é mais caro e é uma merda. Beleza? E eu dou valor a isso aí. Você tem que dar valor, respeito. Eu não saio sem gratificação, não saio sem ganhar mais, nunca. Não me preocupo com a máquina estragar com esculhambação. Entendeu? Porque tem gente que é mesquinha, embora começar a questão na mesquinharia. Você faz o trampo, a pessoa ganha bem pra caralho, como eu entrarei em detalhe aqui. Bem pra caralho. Para ela não lhe pagar, ela começa a procurar soluções na internet para resolver a merda que ela fez. Começa a cagar o computador todo. Lhe procura com insinuação, lhe acusando que você estragou o computador dela, querendo uma porra de graça. Que você já cobrou barato, você não cobrou o serviço que deveria. Que ela não lhe deu extra, que ela não lhe respeitou, que muitas vezes você foi assediado lá dentro. Que muitas vezes ela está ganhando 50, 100, 150 mil reais, que eu sei. Começou a entender agora? Você respeita, faz coisa que ninguém faz coisa impossível. E a situação, quando você está num ambiente desse, nunca esqueça, o problema sempre escala. Eu tive cliente desse tipo que dava aulas em faculdade, estava tirando no mínimo 10, 15 mil reais por faculdade, tirei pelo menos 45 mil de faculdade, naquelas épocas ali. Ele prestava serviço a 5, 10 empresas, o cara é doutorado, ela é doutorada, a mulher é doutorado, mestrado, cobra caro, no piso aí das coisas que eles faziam, tava tirando 100 pau cada um. Tive gente de outras profissões também, com doutorado, mestrado, de faculdade, com empresa, ganhando bem, com fazenda. Tava tirando por baixo ali 100, 150 mil reais. Você botando pra fuder, cobrando pouco, não cobrando por isso, deixando tudo claro, que era pra cobrar mais, que você tá cobrando só uma visita. Você acaba encontrando um problema maior do que ela lhe falou. E a pessoa, ganhando isso, você passando por isso, ela lhe procura para lhe dar um golpe. Dizer que a culpa do computador com o problema é você. E você explicou que você não existe garantia de software, que ninguém controla a atualização do Windows,
Isso é problema da pessoa, que nem a Microsoft dá garantia de software, no Office nada. Tá me entendendo? Você já descreveu várias vezes o cenário, tentou contornar, resolver. Normalmente o ideal é você parar no começo, porque essas coisas escalam. Eu tô no começo aqui do problema, brother. Eu tô no começo do problema, vocês entenderem. Vocês não têm noção. Tá no pico do iceberg. Tá me entendendo? Você tá cobrando pouco. Às vezes você vai lá 3 dias, aí você não cobra nem só um serviço aqui. Você foi 3 dias, dá pra cobrar no mínimo 3 diárias. Aí você faz várias considerações que a pessoa não considera. Eu tô dando esse exemplo pra ver, porque da última vez o vídeo não ficou correto. Esse exemplo aqui se consegue encaixar em qualquer pessoa, que todo mundo tem um telefone, tem um laptop, tem alguma coisa aí. E você pode estar em qualquer um dos lados do cenário. Você tá me entendendo? Eu passei, quando eu passar por isso aí, eu explicar, brother, não me procure mais, porque eu tô sendo desrespeitado, tô sendo assediado. Tem sabotadores na casa que não deixam fazer o serviço, não faz sentido eu estar indo aí. Eu acabo sendo acusado, insinuado que eu estraguei o computador. Eu cobro menos, às vezes eu não cobro, e ainda tá passando por uma situação que você está insinuando pra eu ir fazer o serviço de graça aí, que eu estraguei seu computador, e você paga menos do que deveria, e você ganha 100, 150 mil reais. A pessoa chega a tomar um susto assim, eu sei que você ganha 150 mil reais. Não tá valendo pra mim. Esse dinheiro tá saindo caro pra mim. Aí eu falo, você sabe as coisas que eu acompanho, eu já tentei ajudar na vida? Eu tô me arriscando aqui. E eu já estive em casa de casal gay, de casal hétero, que era com condições, cara, situações sinistras. Eu falo, brother, já era pra eu ter ido embora, porque tá escalando. Principalmente quando envolve mulher. Quando envolve mulher, nesse mundo aqui, não existe argumento de homem contra mulher. O cara se fode. Principalmente se ela for uma doutora, dá aula em faculdade, trabalha para empresa, tem cargo em empresa alto, cargo no estado. Se ela tem status, emprego bom, tem empresa. Quanto mais recursos a pessoa tem, mesmo sendo homem ou mulher, principalmente mulher, você se fode. Eu conheço o caso, se vocês não sabem, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões e 350 milhões de pessoas. Acontece muito isso o tempo todo. Eu conheço o caso que a polícia foi pegar o cara na casa dele. A família filmou e me mostrou. Levaram o cara sem camisa, ele estava estudando, ele não era bandido. E não foi um caso só, ele não era bandido. Ele não chegou nem a chegar à delegacia. Encontraram ele na desova. Você entendeu a situação que a gente está aqui? Porque você não deve arriscar, você deve se afastar de gente mesquinha. A coisa vai escalando, chega ao ponto de uma pessoa rica lhe dar um golpe, piorar o golpe. Não é uma pessoa que tem nenhum tipo de consideração com você em nenhuma situação. É ela em primeiro lugar para lhe fuder e acabou, brother. Cara, eu conheci casos, muitos casos. Você deve conhecer alguns, mas entenda que são muitos, o tempo todo. Eu conheci caso de que tô conversando com um cara no Instagram, alguma coisa assim. E aí, brother, seu caso tá escalado. Essa mulher tá em sua casa há pouco tempo. Ela não lhe respeita. Ela lhe dá ordem. Quebrou seu videogame. Você pensa que tem como ajudar ela. Ela acorda você. Privação de sono. Você trabalha o dia inteiro. Tem que chegar em casa, arrumar a casa, varrer a casa, fazer comida. Ela lhe inferniza. Isso aí, meu irmão, ela quer tirar você de casa. Ela quer foder sua vida. É uma psicopata, brother. Mande essa pessoa embora, porque o negócio é complicado. A coisa foi escalando, piorando. E são vários casos. Vários casos. Ele só falou isso pra ela. Ó, amigo, o caso é o seguinte. Eu acredito que a gente tem jeito. Ó a onda do cara, a alucinação do cara. Acredito que a gente tem jeito. Isso acontece com mulher também, eu vou lhe dizer. Eu quero me acertar com você, mas assim não dá. Você não faz nada em casa, eu trabalho e tal. Você tem que me respeitar da forma que eu lhe respeito. Senão eu lhe aceito, não posso lhe aceitar aqui. Me respeite da forma que eu lhe aceito, da forma que eu lhe trato. Ou então acabou. Beleza, ela ficou calada, pai. Ela ficou calada. Não falou nada. Não respondeu. Ele, porra, deu certo.
ficou feliz da vida, me mandou mensagem e tal. Eu falei, porra, brother, cuidado com essa porra, tem uma coisa errada, brother. Ah, não tem, que não sei o que, isso aqui ele te acertou. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada, cara. Cuidado com isso aí, melhor você dormir fora de casa. Ele dormiu em casa do lado dela. No dia seguinte, a polícia, ou o que for, levou ele esfaqueado pra cá, pra o necrotério. Ela esperou ele dormir pra esfaquear ele todo. Você entendeu com o tipo de pessoa que a gente tá lidando? Eu conheço cara, olha, eu tô graduando, né? Tô aumentando o nível da situação. Existem muitos psicopatas no Estado, na jurisprudência, que tem contatos com psicopatas que não têm cargo público, mas estão na rua. Eu conheço casos, vou contar um caso bem próximo daqui que aconteceu, de uma pessoa próxima a mim. Eu conheço outros casos. A mulher pegou um cara desse, psicopata, botou em casa. O cara começou a destruir ela. Ela começou a ficar estranha. Quando, por algum motivo, ela começou a tentar se libertar, ele jogou ela do prédio alto. Por pouco, eu não sei como ela não morreu, brother. Deve ser porque ela é magra, é pequena. Foi leve. Ela não morreu, ficou toda fodida com sequelas. Teve que ter um processo. Você sabe o que aconteceu? Ela não foi ouvida nos processos. Não tinha palavra. Estava sempre errada. Juiz, todo mundo acusando, tratando ela mal. Ela saiu como errada. O processo voltou contra ela. E ela teve que pagar indenização para o cara e pagar todos os custos do processo. Você não pode arriscar com essa gente, brother. Você se deparou com esse tipo de gente. Você tem que se afastar. Eu demorei com esses 3 grupos, essas 3 famílias. Quando eles enviarem mensagem, eu explicarei. Não entre mais em contato comigo, não dá. Esses casos que eu tô falando são inúmeros, acontecem muito de várias formas diferentes. Eu conheci cara que passou por isso, se fudeu, tá com sequela hoje. E o juiz, o processo, foi contra a vítima que quase morreu e foi a favor da mulher ou do cara, e o cara teve que pagar a indenização para o cara, não sei se de calúnia ou de difamação, que porra, o cara todo fudido lá no processo, de cadeira de roda, e pagar tudo, e se fudeu, perdeu tudo. Tá ficando mais claro o tipo de gente que eu tô tratando quando falo de mesquinhez, e por que esse vídeo talvez sirva para eles deixarem de serem quem são, mas uma pessoa assim não tem jeito. Já vi situação da pessoa atropelar, meter carro, rumar do barranco, tudo. E eles tinham contatos, ou sei lá que porra é no estado, e sempre estava a favor deles. Eles já fizeram várias vezes na vida e nunca dá em nada, brother. Ainda sai com dinheiro. Às vezes sai com a casa da pessoa. Só pra você entender. Tá ficando um pouco mais detalhado, mais refinado do que eu tô falando, da merda que eu fiz do vídeo incompleto, superficial de mesquinharia. Eu tô com 3 grupos assim, que eu não quero que entre em contato mais comigo. E são pessoas com condições. No mesmo cenário. E eu sou errado, porque foram os únicos 3 casos que eu deixei escalar. Chegar ao ponto que tá. Eu sou errado. Eu recomendo. Eu reconheço que eu tô errado. Eu acompanho isso há muito tempo. Eu vi pessoas morrerem e ficarem com sequelas. Já era pra eu ter parado há muito tempo, brother. Eu fui de idiota. Não façam isso. Eu tive sorte até agora. Não acontecerá novamente. Você pode estar cobrando 1 milhão por serviço. Não vale a pena esse 1 milhão. Quando eu me afastei dessas pessoas desse tipo, e a pessoa que criava asa, queria falar que eu cobrei isso porque eu quis, e que não sei o que é isso mesmo, e me esculhambou todo, eu falei, ô brother, você não tá entendendo. Quando eu vou na casa de algumas pessoas pobres que eu trampo, e eu cobro 100 reais a visita, eu vou e volto de Uber e não saio por menos que 50 reais a mais. Você tá tirando 100, 150 mil reais por mês. Você tem doutorado. Isso não é a postura que se espera na pessoa com doutorado. Quando a gente fala, tô cobrando a menos e tal, é pra ver como a pessoa se comporta. Se ela valorizará lhe dando um extra pra compensar um pouco do que você perdeu. E você vê se de fato vale a pena estar ali.
Estamos falando de pessoas que estão tirando 50, 100, 150 mil, 250 mil reais por mês. E você não sabe, pensa que está passando necessidade. Quando você avalia, você vê quanto está ganhando. Está prestando um serviço a 10 empresas, 10 fazendas. Cobrando caro uma porra dessa. Dando aula em faculdade, 3, 4, 5 faculdades. Tem empresa. E a pessoa larga uma dessa, você já sabe que você estava certo. Quando a pessoa fica agressiva e tenta diminuir, falar que é isso mesmo e tal, você só tem certeza que você já era preparado muito tempo atrás. Eu falo, pessoas pobres me dão mais, eu vou de Uber, eu bebo e como o que eu quero. Aqui eu tô na casa de gente rica e tô sendo humilhado. E não tô sendo valorizado. Eu nunca deixei chegar ao ponto que eu tô, não sei como é que chegou. Talvez a sobrecarga, a idiotice, tô ficando idiota. Deixou chegar ao ponto que eu tô. Me fez mal. Outro dia algumas delas me procuraram para me dar golpe. Ela me deu 100 conto por um trampo, uma delas me deu 100 conto por um trampo, que foi bem abaixo do serviço. Eu tive curso com Uber para entregar material. Eu falei, me dê qualquer trocado aí. Ela me deu uma visitazinha de nada, me procurou depois para me dar um golpe, como se eu tivesse feito um problema na máquina dela, e queria que eu fizesse de graça, baseado no que ela me deu dinheiro que não deveria, quando que ela nunca pagou nem 10% do que deveria. Não é o tipo de pessoa que quer seu bem, brother. É sempre assim, é o mesmo tipo de gente, só muda a aparência e endereço. Se afaste. Eu poderia passar o dia todo aqui lhe dando exemplo desse tipo. São pessoas perigosas. São pessoas que têm contatos no Estado. São pessoas que por ser mulher você não tem argumento. São pessoas envolvidas com coisa errada. Uma pessoa assim não é boa, não é normal não. Ela tá vendo o que você está fazendo, você está deixando claro, explicando, e você ainda passa por isso. Você tem que acordar logo. Coisas acontecem, brother. Pessoas desaparecem. Nunca mais são vistas. Sabe Deus o que aconteceu? A gente sabe as coisas que acontecem quando a pessoa é sequestrada. Sabe as coisas que acontecem. Eu conheci casos que o cara e a mulher também que foi pegada, ela não chegou nem à delegacia, foi encontrada na vala. Na desova, meu amigo, não chegou nem à delegacia, irmão. E muitas vezes quando chega à delegacia, a depender se for uma mulher e o que ela falou, o cara é estuprado e assassinado lá da pior forma possível. E demora, ele é estuprado por muito tempo até ser assassinado, torturado e morto. As coisas acontecem. Cara, na real, você não tá no paraíso celestial não, brother. As coisas estão acontecendo o tempo todo, sempre foi assim, em todo lugar. Eu peço desculpa se eu não fui claro no primeiro vídeo. Eu posso ter colocado alguém em risco. Infelizmente eu peço desculpa. Não tem como resolver. Mas tenho pelo menos como tentar diminuir agora essa situação. Me fizeram cobrança. O vídeo realmente não devia estar bom. Talvez ajudou alguém. Mas é disso que eu tô falando, brother. É disso que eu tô falando. Essas pessoas, quando eu falo mesquinha, é para não criar, não usar um dicionário de adjetivos que descreve esse tipo de gente, para não usar termos mais complicados, mais densos e mais adequados a esse tipo de personalidade. O termo mesquinho, que teve gente que me assediou, que não gostou do vídeo, é um termo bem eufemístico para esse tipo. Você percebe que é um termo bem pequeno para esse tipo de gente, o que elas fazem? Eu nunca prejudiquei ninguém, não. Eu nunca quebrei peça de ninguém, não. Nunca quebrei computador de ninguém, não. Nunca roubei nada de ninguém, não. Eles não têm motivo. E se tivesse, é na delegacia. Eu tenho uns outros casos que para outro vídeo. Que aí talvez eu envolva a questão de explicar a questão de delegacia, procedimentos que são importantes para a delegacia, para você ir à delegacia. Se eu lembrar, se eu tiver condições, né? Então eu peço desculpa pelo primeiro vídeo eu não ter tido mais refino, mais cuidado, mais atenção. Realmente eu devo ter sido incompetente. Tô tentando corrigir agora aqui, certo? Mais uma vez, espero que alguma dessas pessoas assim mude, porque é muito feio, é muito podre o que eles alimentam dentro de si, é muito sujo o que eles alimentam dentro de si, o que eles são. Espero que eles se libertem um pouco, pelo menos um pouco disso. É horrível, só eles não veem.
Eles escalam isso a vida inteira, pioram a vida inteira. Você vai tentando ignorar, relevar, passar pano para os maus tratos na casa da pessoa e tentar ajudar, resolver, melhorar. Só piora. Só piora. E chega uma hora, meu irmão, que já é tarde. Se ela quiser lhe fuder, ela lhe fode. Caia fora antes, eu já vi acontecer. E não foi pouco. Eu tenho 45 anos, farei 46 agora. Eu acompanho isso há muitos anos. Você não tem noção de quantidade de casos que eu já testemunhei, tentei ajudar. E muitos casos, alguns casos eu ajudei, outros eu não consegui porque a pessoa tinha uma dissonância, um delírio, uma paixonite ou alguma coisa assim pela pessoa, a namorada, o marido, o que for, o irmão, e não teve como resolver. A pessoa se lascou. E acontece muito, brother. Acontece demais. No Brasil tem mais que 210 milhões de pessoas, só para você entender. 210 ou 20 milhões de pessoas. No mundo tem mais que 800 bilhões de pessoas. Você consegue ter noção de quanto isso acontece por dia? Pense. Me ajude em meu trabalho. Não dependa só de mim, não. Amadureça, cresça, fortaleça aí. Eu não faço tudo sozinho, não. Morfeu, vocês falam muito de filme, mas não entende porra nenhuma. É pra dar onde gostoso, sou culto. Morfeu falou, eu só posso lhe mostrar a porta. Mas cabe a você abrir, entrar e passar. Não passa porque tá com medo. Preguiça, caralho, o que é? Porra.